Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula aqui no nosso curso de Direito Administrativo. Deixa eu colocar aqui na tela. Passar aqui, opa, mexi aqui no negócio, espera aí, vai para um lado aqui. Beleza. Então, vamos falar sobre a intervenção do Estado na propriedade. Aqui eu vou trabalhar em 3 encontros esse tema. Nesta primeira aula, a gente vai falar das questões gerais e das hipóteses de intervenção do Estado na propriedade que são mais rápidas de se tratar, menos cobradas em prova, a ocupação temporária, a requisição administrativa, a servidão administrativa, as limitações administrativas, o tombamento. E depois eu vou separar 2 encontros só para a gente falar da desapropriação, que é o que realmente é interessante. Claro que num curso completo desse você vai ter acesso a todo o conteúdo de intervenção do Estado na propriedade. Pode ser que eventualmente caia uma outra questão de prova, a gente coloca aqui na aula alguns exemplos, mas o principal mesmo, né, é a desapropriação que a gente vai ver nos próximos 2 encontros. Mas vamos lá, começar com esse assunto, que é um assunto grande e importante do direito administrativo. Introduzindo aqui o assunto. A propriedade é um direito fundamental, está lá no artigo 5º, inciso 22, só que o seu exercício é condicionado à função social. O cumprimento da sua função social está logo no inciso seguinte, o 23 do artigo 5º. Também a propriedade é um dos princípios da ordem econômica, lá no artigo 170, inciso 3, né? Essa função social da propriedade. E aí o que a gente percebe é que lá na Revolução Francesa, nas revoluções liberais, quando surgem os direitos fundamentais de primeira geração e dimensão, a propriedade era entendida de forma individualizada, um direito quase que absoluto ali do particular de utilizar seus bens da maneira como ele quisesse, né, no seu uso e gozo. Só que depois passou-se a entender, sobretudo com a influência da segunda geração de dimensão de direitos fundamentais, com a transposição do Estado liberal para o Estado social, passou-se a entender que a propriedade ela tem uma função social a cumprir. E quando não é cumprida a função social, o Estado poderá intervir naquela propriedade, o particular, em último caso, pode até perdê-la. Pode haver uma desapropriação, como a gente vai ver nas próximas aulas. Então, veja que essa questão de a propriedade só poder ser protegida quando cumpre a sua função social, isso demonstra que o Estado, em algumas hipóteses de utilidade pública, né, de interesse social, ele pode sim intervir na propriedade particular. E as hipóteses em que o Estado pode intervir na propriedade particular, impondo-lhe restrições, são as seguintes que a de Pietro enumera: limitações administrativas, ocupação temporária, tombamento, requisição, servidão administrativa, desapropriação. A de Pietro ainda separa o parcelamento e a edificação compulsórios do imóvel, mas a gente vai ver que quase nenhum autor trabalha essas duas modalidades de maneira separada, eles colocam como limitações administrativas. A gente vai chegar lá. Essas todas as modalidades que a gente vai estudar, elas se classificam em intervenções restritivas da propriedade e intervenções supressivas da propriedade. Qual que é a diferença? As restritivas não retiram a propriedade do particular. Como o próprio nome diz, elas vão trazer uma restrição, uma limitação ao uso da propriedade. Já as supressivas ali de baixo, elas transferem de maneira coercitiva a propriedade de um terceiro, geralmente um particular, mas a gente vai ver que cabe até desapropriação de bens públicos, para o Estado. E o grande exemplo é a desapropriação. Tem autor que cita também, de maneira mais, você não encontra em todo o manual, a requisição de bens móveis, bens que são móveis e fungíveis. Também seria uma hipótese de intervenção supressiva. E as restritivas são aquelas outras todas, que a gente acabou de falar. Cada uma delas interfere em alguma característica essencial do direito de propriedade, que a gente estuda lá no direito civil. Então, exemplo, o direito de propriedade tem a marca da exclusividade. É aquela que permite que o particular use opondo-se perante terceiros. Tem o caráter absoluto, que é a ampla liberdade de utilização, utiliza-se a propriedade como quer. Tem a perpetuidade, significa que a propriedade não se perde até que se transfira a outrem. Essas 3 características, exclusividade, caráter absoluto e perpetuidade, são atingidas pelas restrições, pelas formas de intervenção do Estado sobre a propriedade privada, que a gente vai estudar nesses encontros. Depois você pega esse quadro aqui, coloca no seu material, para você entender quais são as características essenciais da propriedade que cada uma dessas
formas de intervenção do Estado na propriedade atinge. Então, ali, a limitação administrativa é aquela que vai impor obrigações de caráter geral a proprietários indeterminados, a gente já vai entrar nela, afeta o caráter absoluto do direito de propriedade, né? Não se pode utilizá-lo livremente, tem alguma restrição. Tombamento é uma limitação perpétua ao direito de propriedade em benefício do interesse coletivo, incide sobre um imóvel determinado, também afeta o seu caráter absoluto. Você não pode mais gozar da maneira absoluta daquela propriedade, porque ela vai ter restrições por conta do tombamento. Terceiro, edificação e parcelamento compulsórios. Impostos ao proprietário que não utiliza adequadamente a propriedade afetam o caráter absoluto do direito de propriedade, muitos se enquadram ali como limitação administrativa, embora a de Pietro tenha uma certa razão, porque edificação e parcelamento compulsórios eles se aplicam individualmente, mas estão previstos genericamente na lei, né? É um tema que tem divergência. A servidão administrativa implica a instituição de direito real de natureza pública, impõe ao proprietário que suporte ônus parcial sobre o imóvel em benefício de um serviço público, então afeta a exclusividade do direito, não se usa mais sozinho. A servidão é preciso suportar um terceiro ali utilizando. A ocupação temporária exige que o proprietário suporte o uso temporário pelo poder público para realizar obras ou serviços de interesse público, mesma coisa, também afeta o caráter exclusivo do direito de propriedade. E a desapropriação, que é a intervenção supressiva, ela incide a transferência compulsória da propriedade, mediante indenização, e afeta o caráter perpétuo e irrevogável do direito de propriedade. Por fim, a requisição de bens, quando se trata de bens móveis infungíveis, ela acaba se equiparando, de certo modo, mas com diferenças, à desapropriação, afetando o caráter perpétuo e irrevogável do bem, e quando afeta bens imóveis, aí ela se assemelha a uma ocupação temporária, como a gente vai ver, afetando a exclusividade do bem. Antes de examinar cada uma dessas modalidades, vamos ver os fundamentos da restrição do Estado sobre a propriedade. O primeiro eu já falei lá naquela introdução, é a função social da propriedade, que exige que o particular utilize de acordo com a sua função social, atingindo o interesse público. O segundo fundamento para essas restrições está no poder de polícia, que restringe direitos individuais como a propriedade em prol de interesses públicos. E a gente sabe que o poder de polícia ele é calcado no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, o examinador pode cobrar qualquer um desses três temas: a função social da propriedade, o poder de polícia, ou, de maneira mais abrangente, o próprio princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Tudo isso fundamenta a intervenção do Estado na propriedade. Beleza, vamos iniciar, então, pelas limitações administrativas. Lá no direito civil, tem um tema super chato, super detalhado, entre os artigos 1277 a 1303 do Código Civil, que é a questão do direito de vizinhança. E aí são limitações envolvendo os imóveis que vêm do direito de vizinhança. Aqui no direito administrativo, graças a Deus, a gente não tem que estudar aquela chatice. Mas tem as limitações administrativas, né, que trazem uma certa semelhança lá com os direitos de vizinhança, mas constituem objeto do direito público e vão restringir a propriedade em prol do interesse público, supremacia do interesse público sobre o privado. Qual que é o conceito de limitações administrativas? Está aí na tela, na segunda bolinha, conceito da de Pietro. São medidas de caráter geral, previstas em lei, com fundamento do poder de polícia, gerando para os proprietários obrigações positivas ou negativas, ou mesmo permissivas, a gente vai ver, com o fim de condicionar o exercício do direito de propriedade ao bem-estar social. Então, a grande marca das limitações administrativas, que não tem como você errar na prova se você anotar esse detalhe, é que são limitações de caráter geral, não vão para um destinatário delimitado, determinado. É instituída por lei para geral, né? As outras formas de intervenção do Estado na propriedade, a gente vai ver que são instituídas por atos singulares. Tem indivíduos determinados, aqui não. Aqui é instituída por um ato de caráter geral, um ato legislativo ou um ato administrativo, segundo o professor Carvalho Filho. Então, duas principais características. A primeira, obrigações de caráter geral a proprietários indeterminados. Temos as obrigações positivas, negativas ou permissivas. Positivas, por exemplo, impõem a limpeza de terrenos, parcelamento da edificação compulsória. Lembra que eu falei que o Carvalho Filho acaba encaixando aqui nas limitações administrativas? Ou adoção de medidas contra incêndio. Obrigações negativas. Proibição de construir a partir de uma certa altura. Então,
Quem é morador aqui do Distrito Federal conhece a cidade de Águas Claras. Lá, não foi feito isso no começo, né? Mas existe uma limitação, acho que aqui no Sudoeste também, em que os prédios só podem ter até 6 andares. Acho que Águas Claras não tinha isso. Águas Claras não tinha, era para ter e conseguiram tirar. No Sudoeste tem. Então, só pode até 6 andares. Os prédios não podem passar dessa altura. Uma obrigação negativa de não construir acima de 6 andares. E as obrigações permissivas, permitir, por exemplo, que agentes de vigilância sanitária ingressem nos imóveis para o controle de endemias. Por serem obrigações de caráter geral, os efeitos são prospectivos, ex nunc, e não atingem propriedades anteriores antes da edição da lei. É o caso que eu citei aqui do Sudoeste, e é citado lá pela doutrina, Matheus Carvalho. Se vier uma limitação que impeça construções acima de 6 andares, os que já tinham antes dessa limitação, com 10 andares, 20, eles continuam. Não vai detonar o prédio, derrubar o prédio por causa disso. Efeitos, em regra, prospectivos. E a segunda característica marcante é que elas não dão direito à indenização, as limitações administrativas. E é bem evidente isso. Por que elas não dão direito a limitações administrativas, à indenização? Porque elas são limitações de caráter geral, impostas a todos. Não há o favorecimento, nem a tentativa de... Né, não há um dano específico a alguém como regra. Ela é feita em favor de todos que são atingidos pelo ato administrativo em questão, pela lei. Então, não dão direito à indenização, salvo, é o que diz o STJ ali embaixo, e a doutrina também, se comprovada uma limitação mais extensa que as já existentes. Então, se comprovar uma situação peculiar, um dano especial, aí sim cabe indenização. É o que a de Pietro coloca também, está aí sublinhado ali. Somente a comprovação de um prejuízo diferenciado ou um dano especial ensejaria a indenização, também o Carvalho Filho. Não incide a responsabilidade civil do Estado gerador do dever indenizatório, a não ser que, a pretexto de impor limitações gerais, o Estado cause prejuízo a determinados proprietários em virtude da conduta administrativa. Só assim para ter indenização. Sobre a indenização, o que se cobra mais é um ou outro entendimento do STJ. Então está aí na tela. Primeiro, o STJ fala que para que o Estado tenha que pagar alguma indenização, se for o caso, né, da limitação administrativa, entre os requisitos, a aquisição do imóvel tem que ter se dado antes da ocorrência da restrição administrativa. É, inclusive, tese fixada ali embaixo. É indevido o direito de indenização se o imóvel expropriado foi adquirido após a imposição de limitação administrativa, porque se supõe que as restrições de uso e gozo da propriedade já foram consideradas na fixação do preço do imóvel. Se você compra um imóvel já sabendo que tem uma limitação administrativa, obviamente ele já vai ter o preço calculado com aquela limitação. Por isso, só haveria, dentre outros requisitos, o dever de indenizar com a aquisição do imóvel antes da restrição. A restrição você adquiriu, aí vem depois. Né? Olha como já caiu em prova para juiz, lá no Ceará. Conforme o entendimento do STJ, a limitação administrativa sobre determinado bem constitui modalidade de intervenção restritiva na propriedade de caráter geral, mas que pode dar ensejo à indenização de natureza jurídica e direito pessoal, se a limitação causar redução do valor econômico do bem e a sua aquisição tiver ocorrido anteriormente à instituição da restrição. Perfeito. Assim é possível. O que mais? O STJ também coloca que a mera alegação de que o imóvel está em área urbana não enseja indenização advinda da criação de área não edificante, sendo necessária a comprovação da existência de um efetivo prejuízo. O que acontece? A pessoa compra um imóvel na área urbana e é instituída uma impossibilidade de construir ali, uma área não edificante. Não é só isso, não é só falar o imóvel está na área urbana que já enseja responsabilização. É também a tese que está ali embaixo, no mesmo sentido, a indenização pela limitação administrativa ao direito de edificar, advinda da área não edificante, somente é devida se imposta sobre imóvel urbano, então não cabe no âmbito rural, e desde que fique demonstrado o prejuízo causado ao proprietário. Não é só falar, tem um imóvel, tem que comprovar um prejuízo. Bom, existem várias espécies de limitações administrativas. O Estatuto da Cidade traz algumas. Talvez a principal seja ali o direito de preempção municipal, o direito de preferência, né? O poder público municipal tem preferência para adquirir um imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares, quando é instituída essa limitação administrativa, né? Fundamentada em lei, por prazo não superior a 5 anos, renovável a partir de 1 ano após o decurso do prazo inicial de vigência. Tem todos os detalhes ali no artigo 26, nos parágrafos, eu não vou ficar lendo com vocês. Aqui é só um exemplo. A gente não vai estudar o Estatuto da Cidade nesta aula aqui.
E aí tem várias obrigações, né? O proprietário tem que notificar a intenção de alienar o imóvel para o município, no prazo máximo de 30, para que o município, no prazo máximo de 30 dias, manifeste por escrito o interesse em comprá-lo. E aí vai lá outros detalhes. O que mais? Se a alienação for processada, lá embaixo, lá no parágrafo 5º, se a alienação for processada em condições diversas da proposta, será nula, e o município pode adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU, pelo valor indicado na proposta apresentada, se for inferior àquele. Então, se a pessoa vende o imóvel por um valor inferior àquela que ela notificou que havia uma proposta de um particular, quando notificou o município, é nula, e ele vai ter que vender para o município por um valor mais baixo ali, ou da proposta apresentada, ou, se for mais baixo, da base de cálculo do IPTU. A pessoa se dá mal, então. Como eu falei, a de Pietro fala que parcelamento e edificação compulsórios são uma forma específica de restrição da propriedade, de intervenção do Estado na propriedade, mas o Carvalho Filho já fala que é uma limitação administrativa, né? E aí dá para discutir, não compensa a gente entrar nessa discussão, porque ela não interfere em nada para fins de questão de concurso. Então, essas são as limitações administrativas. As mais tranquilas, mais tranquilo que elas, só a requisição administrativa que está lá na Constituição. Muito tranquilo. Agora vamos para a ocupação temporária. O conceito da de Pietro caracteriza-se pela utilização transitória de imóvel, mas cuidado, a doutrina em massa fala que a ocupação temporária se dá em imóvel, mas nada impede que, excepcionalmente, a lei estabeleça uma ocupação temporária sobre bens móveis, serviços, a gente vai ver como que tem isso aí. Mas, a princípio, é a utilização transitória de um imóvel de propriedade particular para fins de interesse público e pode ocorrer de forma gratuita ou remunerada. O grande detalhe da ocupação temporária é que esse uso transitório do imóvel do particular, ele não vai se dar por conta de um perigo público iminente, porque a gente vai ter a requisição administrativa. A requisição administrativa é como se fosse uma hipótese especial de ocupação temporária quando atinge bem imóvel. Aqui a ocupação temporária ela vai além disso. Ela se dá como atingimento do interesse